Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o nosso podcast 15 Minutos. Quero aproveitar a ocasião para afirmar o compromisso do meu governo com a modernização e abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo, sem o viés ideológico que eu tanto critiquei enquanto parlamentar. O Brasil assumiu a liderança rotativa do Mercosul pelos próximos 6 meses. Vamos lembrar que lá atrás o bloco foi descrito como uma não prioridade pelo homem forte da economia, o ministro Paulo Guedes. O que foi tirado desse encontro do Mercosul que aconteceu nesta semana em Santa Fé, na Argentina, vai ser um tema aqui do 15 Minutos de hoje. Também hoje a gente fala dos clubes de futebol mais endividados do país e tem ainda mais Homem na Lua. Ontem a gente falou do assunto e hoje vamos contar a história de um brasileiro que ajudou o projeto Apollo 11, que há 50 anos levou os astronautas norte-americanos. A partir de agora e pelos próximos 15 minutos. Vamos fazer aqui a nossa primeira conexão internacional do 15 Minutos. Eu convidei o Rafael Sibila, que é repórter correspondente na Argentina e acompanhou aqui para a Gazeta a presença do presidente Jair Bolsonaro na cúpula do Mercosul, que aconteceu nesta semana na cidade de Santa Fé. O Rafael, lá atrás foi dito pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que o Mercosul não era uma prioridade. E agora que o Brasil assume a presidência rotativa do bloco, o que disseram ele e o presidente Bolsonaro sobre o tema, hein? Olá, Márcio. O Bolsonaro chamou o Mercosul de um Mercosul 2.0, que é assim que o Brasil assume o bloco a partir de agora até dezembro. Realmente, no fim do ano passado, após a eleição, o ministro Paulo Guedes falou que o bloco não era prioridade para o novo governo que iria começar em janeiro. Ele se justificou aqui em Santa Fé, dizendo que a pergunta foi feita no momento em que ele falava sobre a prioridade do governo em relação à reforma da Previdência, então que naquele momento o bloco não seria uma prioridade para o governo. Mas hoje, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ratificou a antiga fala do ministro da Economia, dizendo que sim, que nos moldes que o Mercosul estava sendo tratado no passado, ele não era prioridade, porque era um palanque ideológico para promover um possível Estado bolivariano na América do Sul, integrando os países que pertencem ao bloco do Mercosul. Então, agora, com essa mudança que ele chama de Mercosul 2.0, em que o Mercosul tenta ser um bloco ágil, moderno e que feche acordos comerciais, aí sim o Mercosul passa a ser uma ferramenta importante para a geração de emprego no Brasil. Algum posicionamento oficial do bloco em relação à situação na Venezuela saiu desse encontro? Em relação à Venezuela, que é um membro sócio do Mercosul, mas que está suspenso desde dezembro de 2016, havia uma expectativa de que o Mercosul reconhecesse o Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, algo que não aconteceu, mas em todos os discursos dos presidentes aqui em Santa Fé, sempre se foi falado sobre Venezuela, sobre as preocupações com as questões democráticas no país venezuelano e também em relação às questões humanitárias lá. E sobre a provável indicação do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que disse o presidente Bolsonaro aí na Argentina, hein, Rafael? Foi um assunto bastante comentado. Muitos jornalistas da Argentina, do Uruguai, vieram perguntar para a gente sobre essa indicação, que não é algo muito comum entre os governos democráticos. E o Bolsonaro hoje foi enfático, primeiro no plenário. Com grande apoio do meu ministro das Relações Exteriores, no zelo das indicações das embaixadas, também sem mais o viés ideológico no passado. E quem sabe um grande embaixador nos Estados Unidos brevemente. E depois fez algumas comparações. Primeiro disse que para que os Estados Unidos aceite a indicação do Eduardo Bolsonaro, basta um telefonema dele para o Trump. E que é óbvio, o Senado precisa aprovar essa indicação, já que não está sendo um diplomata de carreira, mas o Bolsonaro quis destacar dizendo que seria muito interessante para os Estados Unidos e para o Brasil ter alguém tão próximo dos dois presidentes como embaixador, e fez até uma referência ao presidente argentino Maurício Macri, que para o Brasil e para a Argentina seria muito importante ter um exemplo, o filho de Macri como embaixador da Argentina no Brasil, porque isso facilitaria as negociações entre os dois países. O Ernesto Araújo também defendeu a ida de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, dizendo que o governo não trabalha com o plano B. E o presidente Bolsonaro também chegou a dizer que últimos embaixadores não estavam fazendo nada nos Estados Unidos, é isso?
ele levantou o tom, né, em relação ao trabalho que é feito na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, dizendo que de 2003 para cá, os embaixadores que estiveram por lá não fizeram nada em favor do Brasil. Rafael, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Olha, o Itaú BBA publicou nessa semana o já tradicional estudo sobre a saúde financeira dos clubes de futebol brasileiros. Nosso assunto agora é futebol, mas também é finanças. Esse ranking mostra lá os times que estão endividados e que não são poucos, não, como todo mundo sabe. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Júlio Filho, que é repórter de esportes aqui da Gazeta do Povo, para a gente falar desse assunto. Ô Júlio, para a gente começar, quem são os campeões aí desse ranking dos endividados no futebol brasileiro, hein? Bom, mas é interessante da gente notar, né? O Botafogo aparece na primeira posição com uma dívida de 672 milhões, seguido ali pelo Atlético Mineiro com 614 milhões, Vasco 496 milhões, Atlético Paranaense com 478 milhões e o Cruzeiro com 469 milhões. Dívidas de que natureza, principalmente, quando a gente fala desse tamanho aí dos clubes, hein, Júlio? São dívidas expressivas, né, que podem ser divididas aí em 3 partes, digamos assim. A primeira delas são custos mais elevados, que são compromissos com bancos e financiamentos, né? Muitas vezes os clubes, no dia a dia, sem ter um fluxo de caixa tão expressivo, eles recorrem a esses parceiros de fora para depois, no fim do ano ou com uma possível venda, conseguir cobrir esse rombo, né? A segunda parte são as dívidas operacionais, que os clubes precisam manter com funcionários, salários, encargos, assim como compra e venda de jogadores, né? Tudo isso implica em taxas. E aí, o terceiro valor são os impostos, que são valores que aí os clubes devem pagar, mas que podem ser renegociados em diversos programas, né, como o Profut ou o Ato Trabalhista. E volta e meia também vem algumas experiências, talvez, de punição para clubes que não cumprem esse plano, né? Mas aqui no Brasil ainda é uma coisa que não está muito comum, vamos dizer assim, punições até esportivas para clubes que não cumprem os acordados aí, né? Não, nem um pouco comum, Márcio. O Profut, que foi aprovado em 2015, ele prometia ser uma revolução nesse sentido, né? Mas acabou que na prática a gente não vê nenhum clube punido por não pagar as suas contas, né? O Profut, por exemplo, ele oferece parcelamento das dívidas em até 240 meses, descontos de 70% das multas e de 40% dos juros, mas mesmo assim os clubes seguem atrasando os seus pagamentos. E é um programa que acabou perdendo força em 2017 com uma liminar do STF que suspendeu a exigência de um clube, por exemplo, ser eliminado de uma competição do ano seguinte, caso não tenha pagado as suas contas no ano atual. Falava você tem possibilidade de rebaixamento, caso não pagasse e tal, e isso realmente não aconteceu. Isso acabou não acontecendo e o argumento é que se um clube for expulso de um campeonato, aí que ele não vai ter renda para pagar o que ele está devendo. Bom, ô Júlio, ainda em relação aos valores, a gente falou aí, quer dizer, só no ranking dos 5 primeiros, o ranking completo está em reportagem que está lá na Gazeta do Povo, mas são dívidas astronômicas, né? E alguém paga isso? Como é que paga, será, esse tipo de dívida? Olha, além desses programas, né... É difícil, Márcio. Sendo sincero, né? É muito difícil imaginar. São dívidas muito grandes. Se a gente pega o Palmeiras, por exemplo, que é o clube hoje com maior saúde financeira, digamos assim, foi o clube que mais teve aumento na sua dívida do ano passado para esse. Porque ao mesmo tempo que você arrecada um valor expressivo, você acaba investindo muito mais, né? Um time que é o campeão brasileiro, recheado de estrelas, e aí gera toda uma roda que não para de investimento e de receita, e de mais investimento, e de mais receita. É verdade. Mas teve clubes também, até a reportagem aponta isso, que até diminuíram a dívida em 2018 em relação a 2017, por exemplo, né? Tem alguns exemplos nesse sentido também. Temos. Tem clubes que vêm adotando uma política mais austera, né, em relação às finanças. A gente pega o Grêmio, por exemplo, que é o 10º na lista dos mais endividados, tem uma dívida de 350 milhões. Mas em relação ao exercício de 2017, o Clube Gaúcho apresentou uma diminuição de 80 milhões de reais na sua dívida. São estratégias que muitos clubes vêm adotando para realmente sanar um pouco as finanças e poder pensar só em futebol. Júlio, obrigado pela conversa. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até a próxima. Em primeiro lugar, se o homem não foi à Lua, minha vida foi uma piada.
Se o homem não foi à lua, minha vida foi uma piada. Essa frase que você ouviu há pouco aqui foi dita por um personagem que é o tema da nossa conversa agora aqui no 15 Minutos com o Durval Ramos, que é repórter aqui da Gazeta. O Durval, para começar, quem é o autor dessa frase, com quem você conversou, é um personagem que ajudou a missão Apollo 11, que há 50 anos levava o homem à lua, né? Então, na verdade, esse brasileiro é o José Manuel Luiz da Silva. Ele mora aqui em Curitiba, ele é professor do Colégio Estadual do Paraná, também astrônomo, e na verdade não foi um brasileiro só que trabalhou aí em conjunto com a NASA no projeto Apollo. Foi uma equipe de 22 astrônomos, observadores, que ajudaram ali com observação, tudo, e ele fez parte aí dessa equipe, e ele contou um pouco para mim como foi essa experiência aí de trabalhar com a NASA nesse projeto que é marcante para a história, né? Até estava brincando antes da gravação aqui de que se a gente tem aí um grande passo para a humanidade, a gente tem ali pelo menos um dedinho brasileiro aí nesse salto. O que ele te contou sobre a participação, sobre como é que era até a comunicação com a NASA nesse processo? Então, essa equipes do mundo inteiro, né? Que estavam trabalhando ali em conjunto. A comunicação que ele me contou foi a seguinte: eles ficavam observando a Lua daqui da Terra. Ele trabalhava no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, e daí ficavam observando qualquer fenômeno anormal ou singular, como eles falam na linguagem astronômica, qualquer evento, fenômeno singular que observavam. Ele tinha uma linha direta, uma linha quente, como ele fala, direto com os Estados Unidos. Então ele pegava o telefone, ligava para os Estados Unidos, o pessoal lá em Houston recebia o chamado dele e repassava para os astronautas. Então era 2, 3 passos no máximo, separando então nossos brasileiros do Neil Armstrong e do Buzz Aldrin lá. Então nós alertamos o centro de controle da NASA. E eles entravam em contato imediato com os astronautas em órbita lunar, que confirmavam que estavam vendo ou não. Então ele até passou para a gente ali leu alguns trechos de relatórios mostrando um pouco disso. Assim, ele via um fenômeno luminoso que ele considerava anormal, que ele estava estudando, né? Então ele observava aqui na Terra, mandava para os Estados Unidos e imediatamente o pessoal dos Estados Unidos checava com os astronautas na Lua. Vocês estão vendo isso? Estamos vendo sim. E também vice-versa, né? Se o pessoal na Lua observava algum fenômeno um pouquinho que eles não entendiam direito, falavam, está tendo aqui na região tal, tem um evento luminoso desse jeito, vocês conseguem ver na Terra? Precisamos de confirmação na Terra. E o pessoal dos Estados Unidos acionava o telefone aqui a linha direta que eles tinham aqui no Brasil, e o José e o restante da equipe observavam e confirmavam ou negavam aquele evento. 19 de julho, já chegando na Lua. Cratera de Aristarco, curta descrição do evento, iluminação. Quem observa? Os 3 astronautas da Apollo 11. Muito bem. O que eles descreveram? Uma parede da cratera de Aristarco está mostrando estar muito mais iluminada do que as outras. Definitivamente é um brilho singular, muito maior do que qualquer outro que nós podemos ver. Vamos lembrar que, claro, estamos falando aí de 50 anos atrás, né? 69, quer dizer, a comunicação não era tão simples assim. Não era um WhatsApp que você mandava ali, né? Não tinha internet, não tinha Skype, o WhatsApp, etc. Agora, tem muita gente, né, ô Durval, inclusive a gente falou ontem aqui no 15 Minutos, que acha que tudo não passou de uma fraude, que isso aí é mentira, enfim, que foi uma produção hollywoodiana a chegada do homem à Lua. Na conversa com você, o José Manuel também falou sobre isso, né? Sim, até ele brinca, né, que se o homem nunca foi à Lua, a vida dele foi uma piada. E não só apenas pelo projeto, né? Ele trabalhou não apenas no Apollo 11, ele fala, eu trabalhei em todo o projeto Apollo, né? Principalmente a partir do 8, quando começa a se aproximar mais da Lua, até as últimas expedições. Mas a paixão dele pela Lua é desde criança. Ele conta que desde criancinha ele ficava observando, estudando, e essa paixão fez com que ele chegasse em contato com a NASA. Então ele faz até um tom um pouco jocoso, assim, meio que brincando, que se o homem nunca foi, minha vida foi uma piada, não vivi, tudo que eu vivi foi para nada. E ao mesmo tempo ele tem um posicionamento bem crítico com essa questão negacionista, a ponto de tem argumentos que refutam, né? Desde a União Soviética jamais ia deixar quieto uma farsa desse tamanho. Se o homem não foi à Lua, no tempo da Guerra Fria tremenda, quase se degladiaram, acho que os russos iriam ficar quietos? Só isso aí responde tudo. Acha que eles iriam ficar quietos? Por que eles ficaram quietos? Por que eles não reclamaram? Eles dizem, olha, vocês são uns palhaços, vocês não estão indo à Lua, tudo mentira. O próprio povo americano, sendo tão patriótico, tão politizado, não ia deixar também.
E o que ele aponta, mais do que tudo isso, é que, segundo ele, o governo dos Estados Unidos, a NASA, né, está planejando fazer uma nova viagem aí nos próximos anos, 2025, 2026. Então ele até provoca, assim, ó, se você não acredita, espera aí mais uns 5, 6 anos aí que você vai poder tirar a prova real aí quando os astronautas, a NASA e os astronautas voltarem para a Lua. Muito legal. A história é completa na reportagem do Durval, que está lá na Gazeta do Povo. Durval, obrigado pela conversa. Até a próxima. Até. E essa foi a edição de número 14 do podcast 15 Minutos. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos é o nosso podcast diário, gravado aqui no estúdio da Gazeta do Povo, em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.